boa noite a todos. Hoje nós vamos falar sobre a reencarnação. Decidimos, agora à tarde, em razão da chuva, preferimos, Chibiri, dispensar o Crivelin, que viria de São José do Rio Preto, correndo risco nas estradas. Então nós, de uma certa forma, estamos improvisando, embora a gente tenha domínio do tema, domínio do tema, mas não tínhamos elaborado nada específico para falarmos na noite de hoje. Reencarnação. Por que a reencarnação e não a ressurreição do corpo? Ressurreição do corpo. Se nós pensarmos na volta do espírito para reanimar o mesmo corpo, os elementos que constituíam esse envoltório já estão dispersos ou mesmo constituindo outros corpos. Então, na volta do espírito, quais os elementos que ele teria que reanimar? Se esses mesmos elementos, hidrogênio, oxigênio, carbono e tantos outros elementos químicos que constituem a matéria, quais seriam esses elementos que seriam reanimados? Porque se a gente pensar naquele corpo que não foi encontrado, aquele corpo que ficou jogado em uma mata, em um rio, aqueles elementos passaram a constituir outros corpos. E da mesma forma, os animais, as plantas e o próprio corpo que foi sepultado, aqueles elementos vão se perdendo na natureza. Então, se nós hoje somos constituídos por elementos que já formaram girafas, elefantes, crocodilos e outros homens, outros corpos, como fazer com que o espírito reanime aqueles mesmos elementos? Se eu tenho em meu corpo hoje, como constituintes, hidrogênio, oxigênio, carbono, que já foram elementos de outros seres humanos, inclusive. Então, como é possível a volta desse espírito para reanimar um mesmo corpo? Então, a ciência chega à constatação de que isso é impossível, é inviável. Porém, é perfeitamente possível a volta do espírito para reanimar um outro corpo. Então, o espírito, em sua marcha evolutiva, ele necessita de muitos corpos, de muitas existências, até chegar à perfeição. Então, ora nós reencarnamos na condição de homens influentes, ora reencarnamos na condição de subalternos, ora na condição de negros, brancos, amarelos, ora na condição de ricos ou de mendigos, abaixo da linha da pobreza. Então, o status, observemos a questão do status. Quem eu sou? Ou como eu estou? Quem eu sou ou como eu estou? Quem eu sou? Um espírito em evolução. Estou hoje na condição de um ser humano que conseguiu galgar alguns degraus nessa escala evolutiva. Poderíamos dizer que todos nós temos um padrão de vida
razoável. Ninguém aqui vivendo na miséria, mas é a condição atual, como eu estou, porque a próxima encarnação nós não sabemos. Qual será o corpo que iremos habitar, espiritualmente falando, né? O espírito vai habitar um outro corpo de acordo com a sua necessidade evolutiva. Então, se hoje eu não tiver humildade para tratar bem aquele mendigo, aquele homem pobre, negro, desprezado pela maioria, se eu não tiver essa humildade para tratá-lo bem, é perfeitamente possível que eu volte em condições semelhantes, para que eu aprenda na própria carne, experimentando no próprio corpo a necessidade de humildade, simplicidade, benevolência, caridade. Ou seja, eu terei a necessidade dessa caridade alheia para que eu aprenda a praticá-la. E a caridade, como nós sabemos, vai muito além do prato de comida, do pedaço de pão, do remédio ao necessitado. É até a forma como nós oferecemos, como nós damos esse prato de comida, esse pedaço de pão, ou a palavra amiga. A caridade, portanto, vai muito além do dar. É o dar com amor, sem humilhar. É o dar com carinho, com respeito àquele ser em evolução. É perdoar as ofensas. É a benevolência para com todos. E quando se diz para com todos, com o criminoso, com o homem simples, com o homem culto, para com todos, para com os bons e os maus. Essa é a caridade tal qual Jesus pregava. Então nós, com certeza, teremos que voltar muitas vezes. O espírito tem que reencarnar milhares de vezes até que ele consiga atingir a plenitude da sua condição evolutiva, o que lhe é possível atingir, porque a perfeição máxima, absoluta, pertence a Deus. Só Deus é absoluto. A nossa própria evolução é relativa. Chegaremos a uma perfeição relativa, mas avançando sempre, né? E a reencarnação nos foi concedida com esse objetivo: evolução, crescimento. É o objetivo maior da reencarnação. Muitos dizem que o objetivo da reencarnação é a expiação e a missão, né? É bem verdade que tudo isso faz parte da reencarnação, de cada processo reencarnatório. Porém, o objetivo maior é a evolução, porque o espírito, ele tem que se encarnar para evoluir. O resgate é consequência dos seus erros, das suas quedas. Então, ele resgatará, terá as expiações, virá como espírito missionário também, quando tiver já num determinado patamar, embora cada um de nós tenha aqui na Terra uma determinada missão, embora pequena muitas vezes, mas cada um de nós veio com uma missão: a missão de ser pai, de ser mãe, a missão de ter um determinado trabalho e executá-lo com carinho, com amor. Cada qual tem uma tarefa, e essa tarefa tem que ser bem desempenhada. São as pequenas missões, todos nós temos.
E temos também os resgates, os processos dolorosos como consequência dos erros praticados no passado. Não resta dúvida. A Beth tinha lido, leu sobre os limites da encarnação. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se por isto se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Ou seja, quanto mais evolução tem o espírito, quanto maior o seu progresso, e dependendo do mundo onde ele reencarna, essa matéria vai sendo depurada, Então, a encarnação no planeta Terra seria a mesma do planeta Júpiter? Dizem os espíritos que não. Lá a evolução atingida já é bem maior, e há mundos onde esse nível é muito mais sutil, e consequentemente o corpo espiritual, o perispírito, vai se tornando mais e mais leve, menos denso, sutil, diríamos até fluídico. Por quê? Porque a materialidade grosseira é consequência da imperfeição, da falta de evolução. Quanto maior a evolução, mais sutil o perispírito. Bom, existiriam provas sobre a reencarnação? Há muitos estudos. Um dos maiores estudiosos no Brasil foi o Dr. Hernani Guimarães, um engenheiro já desencarnado, Hernani Guimarães de Andrade. Ele realizou muitas pesquisas sobre a reencarnação. Há inclusive livros como Casos Sugestivos de Reencarnação, Reencarnação no Brasil. Em um desses casos estudados pelo Dr. Hernani Guimarães, há o de uma família de Penápolis, em que o jovem cometeu suicídio ingerindo veneno, um veneno que tinha uma coloração avermelhada. Alguns anos depois, uma de suas irmãs, a mais velha, já casada, com filhos, recebeu a orientação de que ela provavelmente, se aceitasse, seria a mãe desse mesmo espírito, aquele que fora seu irmão. Ele estaria voltando, mas seria uma reencarnação, o processo reencarnatório muito doloroso, como consequência da morte que ele tivera, Claro que essa aceitação não é dizer assim, eu aceito. Não, há todo um trabalho, enquanto o espírito se desprende da matéria através do sono, ele é levado ao mundo espiritual, ele é trabalhado, ele tem orientação, ele mantém contato com aquele espírito em vias de reencarnar-se. Há todo um trabalho espiritual de preparação para a volta daquele ser. Preparação dos pais. E algum tempo depois, ela já estava grávida. Inclusive,
5 anos antes, ela já tinha 39 anos, ela fizera a laqueadura das trompas, 5 anos antes. Então ela achava até inviável engravidar. E no entanto, claro, o mundo espiritual sabia da possibilidade, né? Naturalmente havia se rompido e ela engravida. Os primeiros meses foram muito dolorosos, porque ela teve em todo o trajeto do sistema digestório, em todo o trajeto, ela, a mãe, feridas, ela não conseguia comer, porque assim se apresentava o espírito reencarnante, como consequência da ingestão do veneno. Então ele passava à mãe toda aquela sintomatologia extremamente dolorosa. Quando a criança nasce, uma menina, aí a prova, né, de que os espíritos reencarnam como homens e mulheres, uma menina, como por encanto, os sintomas desapareceram, a mãe estava completamente bem. Este espírito, com 3 anos de idade, já começou a dizer que se chamava, que o nome não era aquele, não era Jacira, o seu nome era Rodrigo, porque ele estava tendo lembranças da vida anterior, da existência anterior, e que o papel dele ali, ele era irmão e não filho. A mãe era avó, dizia a menina. Olha o conflito, né? Na realidade, uma reencarnação também difícil para essa menina, né? E assim foram alguns anos, até que hoje, já adulta, ela não tem mais as lembranças desse passado. Se apagou, não se recorda da vida anterior. Mas o comportamento ainda reflete o que ela viveu, o que esse espírito viveu. Essa jovem, essa senhora, tem muito medo de qualquer tipo de gado, né? Boi, vaca. E a família se lembra que o jovem, certa vez, sofreu a investida da morena, da vaca chamada morena, e que por muito pouco ele não foi morto, e que ele passou a ter muito medo também de animal. Então isto prova que, embora ela não se lembre, nós, aqui encarnados, muitas vezes não encontramos explicação para determinadas fobias, ansiedades, angústias, tristezas, aparentemente sem explicação, mas as causas remontam muitas vezes a esse passado, a esses processos reencarnatórios já vividos. Nós somos espíritos milenares, nós somos seres em marcha evolutiva há milhões de anos. Há milhões de anos. Estamos aqui ocupando esse fardo, né? Essa matéria grosseira, já milhares e milhares de vezes. E ainda reencarnaremos muitas outras vezes, né? Até chegarmos a essa perfeição. Então a reencarnação, ela explica, ela tem coerência com a justiça divina? A reencarnação, sim. Ela tem coerência, a cada qual segundo as suas obras. Cada ser humano, a cada espírito, de acordo com as suas ações, quer desta, quer de outras existências. Então,
nós hoje colhemos tudo o que já foi semeado e também o que estamos semeando. Porque a colheita não é apenas na próxima encarnação. Às vezes a gente semeia hoje e já colhe hoje mesmo, né? Vamos dizer assim, nessa presente existência. Só a reencarnação pode justificar os aparentes ou as aparentes injustiças quanto a seres que nascem na mais extrema pobreza, enquanto outros nascem em berço de ouro. Alguns nascem com enfermidades já cruciais que carregam durante toda uma existência, enfermidades que são congênitas, enfermidades que foram passadas àquele corpo pelo espírito reencarnante, através do perispírito já lesado. Outros nascem saudáveis, perfeitos. Então, como justificar tudo isso se não houvesse a reencarnação? Como aceitar a justiça divina, partindo do princípio de que cada espírito tem apenas uma existência? Se ele tem apenas uma existência, por que ele nasce cego, surdo, aleijado, muitas vezes abandonado, né? Abandonado. E aqui, ainda há pouco, eu e a Beth falávamos da paternidade responsável. E hoje, ela, né, nesse meio, e quem está na educação sabe também, Vânia, no trabalho dela, né, o quanto hoje é difícil essa paternidade responsável, quantos problemas, quantos abandonos são compromissos que esses pais estão assumindo. E por outro lado, são espíritos também, estes reencarnantes, né, recentes, aí, crianças, jovens, que não passariam por essas provas se não tivessem também seus débitos. Então, é um grande equívoco quando se diz assim: a criança não pediu para nascer, olha quanta injustiça, os pais têm que ser responsáveis. É verdade. Quando aceitaram ser pais, eles estavam aceitando para serem bons pais. Ninguém vem à Terra para ser um pai relapso, nada disso. Porém, quando acontecem esses abandonos, a gente não pode dizer, não deve dizer: olha, é uma injustiça, essa criança, o que ela fez para estar passando por isso? Sendo apenas uma existência, ela nada teria feito. Mas, partindo do princípio da pluralidade das existências, são débitos. Então, quando a gente diz: olha, é um inocente que está sofrendo, nós estamos também dizendo: Deus é injusto. Não é verdade? Ele é um inocente que está sofrendo sem dever nada. Nós estamos dizendo que não há uma lei coerente, justa no universo. E Deus tudo sabe. Deus cuida de tudo através das leis que Ele criou de uma forma muito sábia, extremamente sábia. Ele é bom, Ele é justo, Ele é misericordioso, Ele é sábio, Ele é o Todo-Poderoso, Ele sabe tudo, conhece tudo e está em tudo.
né? Então, ele não deixaria nenhum de seus filhos sofrer se não tivesse também necessidade. Claro, como nós já dissemos, é muito importante que haja paternidade responsável, porque se o pai não é responsável, ele está contraindo débito. Ele poderia ser um pai responsável, aquele filho sofreria através de outros meios, porque nós não nascemos para sermos os instrumentos das dores alheias. Não. Ninguém nasce para tirar a vida do outro, fazendo justiça com as próprias mãos. Não. Na verdade, Deus tem os mecanismos para que as suas leis sejam cumpridas. Se eu tiro a vida de alguém, é porque, de alguma forma, nós temos vínculos, débitos do passado, ele está resgatando, através daquela morte dolorosa, ele está resgatando, mas eu estou contraindo uma outra dívida, porque eu tenho que vir perdoar, e de alguma outra maneira, Deus vai permitir que ele colha aquilo que plantou, seja através de um acidente, seja por que meios forem, mas nunca nós próprios pensarmos, eu tenho que fazer justiça, pena de morte. É comum a gente ouvir até entre espíritas: eu sou a favor da pena de morte. Na verdade, a pena de morte cabe a Deus. Ele determina de que forma. Se aquele irmão tem tanto débito, ele vai ficar anos, às vezes, numa cama, com uma enfermidade incurável, para ressarcir, e se não for na atual encarnação, será numa outra. Ninguém passa impune. A impunidade pode ocorrer entre os homens, porque na realidade, como se diz também, que nós não devemos fazer essa justiça de tirar a vida com as próprias mãos, mas também não criar mecanismos como, infelizmente, nós sabemos que os políticos criam para que a lei seja branda com aquele que tem dinheiro, porque pode de alguma forma se safar, e dura com o ladrão de galinha, como se diz, Então, justiça, de uma forma, deveria ser ao contrário até. Se nós pensássemos na questão de agravantes e atenuantes. Olha uma coisa que eu não consigo aceitar de jeito nenhum. Acho um absurdo. Cela para quem tem curso superior, diferenciada, porque tem curso superior. Se ele tem curso superior, ele é mais uma razão para que ele saiba o que faz e não cometa o erro. Mais esclarecido, Então é um absurdo realmente. Mas estamos a caminho da evolução. Não nos cabe também apenas atirar pedras, não é esse o objetivo. Sabemos que cada um desses irmãos, cada um deles terá que responder por seus atos. Quem cria essas leis brandas para os que têm poder e leis pesadas para aqueles que não têm, responderão por isso, pagarão por isso. Então,
sejamos condescendentes com todos, procurando compreender que é também o nível de evolução daquele irmão, né? É o seu nível de evolução, mas vai responder sem dúvida. Bem, a reencarnação é um tema que nós não esgotaríamos com um congresso, não esgotaríamos com muitas horas de discussão. É um tema amplo, mas vamos restringi-lo a essa meia hora, um pouco mais, né? Que Jesus nos dê muita força, muito discernimento, para que saibamos aproveitar da melhor forma a atual encarnação. E muito obrigado.